Hoje em dia, uma escola particular pode ser processada e a diretoria corre até o risco de responder criminalmente se ousar cobrar um centavo a mais da mensalidade de um aluno autista. Ou tipo de um aluno com paralisia cerebral. E isso parece uma regra tão óbvia de civilidade hoje, né? Parece. Mas olha, para a gente chegar nesse nível de exigência legal, a humanidade passou literalmente uns 2 milênios tratando a deficiência de um jeito bizarro. Primeiro como descarte militar e depois como um castigo divino que tinha que ser escondido. Uhum, exato. E o abismo entre esses dois mundos e aquela engrenagem invisível que faz a inclusão funcionar de verdade no chão da escola hoje é justamente o foco da nossa conversa hoje. Com certeza. Quem acompanha a gente nesse nosso mergulho profundo de hoje vai traçar essa jornada épica. Tudo para entender o papel de uma figura que muita gente ainda não entende direito, que é o cuidador educacional, ou o profissional de apoio escolar. E acho que o nosso ponto de partida aqui tem que ser desconstruir um mito muito forte. Porque, sabe, existe uma tendência gigante de olhar para esse profissional que acompanha o aluno e falar: nossa, que linda caridade, é um dom celestial. Nossa, sim, o pessoal romantiza demais, né? Demais. Só que quando a gente olha para a frieza e para a precisão da lei, não tem favor nenhum acontecendo ali. O cuidador educacional é, na verdade, a própria Constituição Federal caminhando fisicamente pelos corredores da escola. Caramba, a Constituição caminhando. É isso mesmo. Ele é o braço do Estado garantindo que um direito humano inegociável seja cumprido ali na prática diária. Tá, então vamos destrinchar isso. Porque para a gente entender o peso absurdo que é essa garantia de hoje, a gente precisa olhar para as trevas históricas. Fico impressionado como a gente operava num paradigma absoluto de exclusão. E não era uma exclusão velada, né? Era escancarada. Totalmente. Na antiguidade clássica, tipo em Esparta e Roma, a brutalidade era institucionalizada. Bebês recém-nascidos passavam por inspeções dos anciãos e se a criança tivesse qualquer sinal de deficiência física... O destino era simplesmente assustador. Assustador, era descarte. Porque a lógica operante era estritamente utilitarista. Tudo era voltado para a manutenção do Estado militar. Então, a criança precisava ter, entre aspas, uma utilidade para a guerra ou para o trabalho braçal pesado. Faz sentido dentro daquela mentalidade doente deles. Sim. Em Roma, a famosa lei das 12 tábuas chegava a dar ao patriarca da família o poder legal e até o dever social, olha só, de eliminar os filhos que nascessem com deformidades. O descarte em montanhas ou o abandono nas ruas era norma. É de revirar o estômago. A vida humana não tinha valor próprio nenhum. Só importava a utilidade física para a cidade-estado sobreviver. Exatamente. A pessoa era um objeto. Mas, bom, essa política de extermínio total não era sustentável para sempre. À medida que as religiões foram mudando, a coisa ganha outra cara. Quando a gente entra na Idade Média, o cristianismo se consolida e essa prática de jogar criança em penhasco diminui bastante. Uhum. O paradigma muda, mas muda de um jeito bem distorcido. Pois é, a sobrevivência biológica é garantida. Só que a dignidade, zero. Mosteiros começam a recolher essas pessoas e aí entra o conceito de caridade. Mas o detalhe bizarro é que a deficiência vira uma coisa mística. Ah, sim. Ou era um castigo divino por pecados da família, ou tipo uma provação espiritual que a pessoa tinha que aguentar sofrendo. E o desdobramento disso na sociedade? É que a pessoa com deficiência sai da categoria de objeto de descarte e vira objeto de pena. Objeto de pena, nossa, pesado. É, pesado, mas era isso. A morte social continuava intacta. Ninguém imaginava que aquelas pessoas trancadas nos porões dos mosteiros fossem sujeitos de direitos. Que pudessem estudar, por exemplo. Imagina! A ideia de que um surdo, um cego ou alguém com deficiência intelectual pudesse aprender uma profissão e contribuir, nossa, era quase uma heresia. Eles eram mantidos vivos só para a sociedade exercer a própria caridade. Tá, e aí tem um salto gigante no tempo até que finalmente alguém olhe para essas pessoas e pense, tipo, peraí, talvez exista uma mente brilhante trancada aí dentro. Isso só acontece lá na Idade Moderna, pelos séculos XVI a XVIII.
Quando começa a surgir o paradigma da institucionalização, Isso. Os pioneiros começam a provar que aprender era possível. A gente tem um monge, Pedro Ponce de León, na Espanha, que cria os primeiros métodos para surdos. Na França, o abade Lepé funda a primeira escola pública para surdos e sistematiza a língua de sinais. a França realmente virou o epicentro dessa revolução, sabe? Valentin Rayou cria um instituto para jovens cegos em Paris, e o impacto de criar esses ambientes educacionais fica muito evidente quando a gente olha para os alunos dele. E um desses alunos era ninguém menos que Louis Braille, né? Exatamente o Braille. E o que aconteceu? Tendo a chance de estar num ambiente que estimulava o intelecto, ele pegou um código militar tátil, que era usado para ler mensagem no escuro na guerra, e transformou isso no sistema de leitura universal. Que emancipou milhões de pessoas até hoje. E essa onda chega ao Brasil também. Dom Pedro II funda o Instituto dos Meninos Cegos em 1854, que hoje é o Benjamin Constant, no Rio. Depois vem o Inês, para os surdos. Instituições históricas. São mesmo. Mas fazendo uma pausa para organizar as ideias, é tipo assim, imagina que a sociedade era um computador rodando um sistema operacional. A gente começou no brutal sobrevivência do mais forte 1.0. Boa analogia. Aí a gente atualizou para o Caridade em Internato 2.0. Teve progresso? Teve. Eles não eram mais invisíveis. Só que esse sistema 2.0 tinha um bug crítico na programação. E veja bem, o problema da segregação não era a falta de dedicação dos professores da época. Muitos eram, tipo, pesquisadores incríveis. O problema era estrutural. Isso. A falha era a crença de que a humanidade tinha que ser dividida em duas caixas rígidas, os normais e os anormais. Então, para educar, eles arrancavam a pessoa da família e da comunidade. Criavam mundos paralelos. A pessoa vivia numa bolha. Uma bolha total. Crescia e aprendia só com os iguais, protegida dos perigos, mas completamente alienada da sociedade real. Sabe que por muito tempo eu achei que a solução para isso tinha sido simples. Era só abrir a porta do internato e jogar todo mundo na mesma escola comum. Missão cumprida, pronto. Mas tem uma armadilha muito cruel na transição que acontece ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Ah, o paradigma da integração. É, a famosa integração. E a diferença entre integração e inclusão não é só semântica, não é só palavra. É uma diferença que define quem vai carregar o peso do fracasso nas costas. Pois é. A integração foi uma tentativa de corrigir a segregação, baseada naquela ideia de colocar o aluno na corrente principal, o mainstreaming. Mas a mecânica disso é perversa, Como assim? Perversa. porque a escola comum abria a porta e dizia, olha, você pode entrar e sentar aqui. Mas a aula vai ser a mesma de sempre, a prova vai ser a mesma e o ritmo é esse. Adapte-se você. Nossa. Ou seja, se vira. Literalmente. Se uma criança com deficiência não conseguisse acompanhar, o sistema lavava as mãos, concluía que a falha era da criança e devolvia ela para o ensino especial. O peso inteiro ficava nos ombros do aluno e da família. O que, parando para pensar, muito injusto. É como eu convidar alguém que usa a cadeira de rodas para jantar na minha casa, só que a casa só tem escada. Aí a pessoa não consegue entrar e eu falo, bom, o convite eu fiz. Se você não subiu, o problema é seu. Adoro esse exemplo porque é cirúrgico. Foi exatamente essa injustiça que fez a comunidade internacional bater na mesa e falar, opa, precisamos repensar tudo. E aí a gente chega nos anos 90 com a Declaração de Salamanca e nos anos 2000 com a Convenção da ONU. Onde nasce finalmente o paradigma da inclusão. Isso, impulsionado por um conceito que virou a chave do mundo inteiro. O modelo social da deficiência. Esse conceito é maravilhoso, porque antes a ciência e a sociedade diziam que a deficiência era um problema no corpo da pessoa. A pessoa era o defeito que tinha que ser consertado. E o modelo social vem e inverte a lente. Ele diz assim, olha, a pessoa tem sim um impedimento físico, mental ou sensorial, mas a deficiência não mora no corpo dela. Ela surge no choque, né? Exato, surge na fricção entre o corpo da pessoa e as barreiras que a sociedade inventou. Para quem está ouvindo visualizar bem isso, imagina um estudante cego numa escola hoje. Se a escola não tem piso tátil, não tem braille, não tem leitor de tela no computador,
Ele vivencia uma deficiência paralisante. Ele não consegue andar lá dentro. Uhum, é um ambiente hostil. Mas pega esse mesmo aluno e bota numa escola cenograficamente perfeita, mapeada, material acessível, professores descrevendo as coisas. A condição médica dele não mudou nada, ele continua cego. Mas a deficiência, como aquela barreira intransponível, praticamente evapora. E a consequência direta de enxergar o mundo com essa lente é que a escola perde o direito de exigir que o aluno se adapte primeiro. Na inclusão, não existe prova de nivelamento para ver se o aluno com deficiência merece a vaga. A escola que lute, basicamente. A escola tem o dever ético e legal de se reconfigurar para abraçar a diversidade biológica, que cá entre nós é a regra da humanidade, não a exceção. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um minutinho. Vai lá. Bota os pés no chão de uma escola lotada, pública ou particular. Exigir que a escola comum, do nada, se adapte para alunos no espectro autista, com paralisia cerebral, surdos, altas habilidades, tudo ao mesmo tempo. Isso não vira um pesadelo logístico e financeiro para aquele professor regente? Totalmente. Porque assim como um único educador gerencia 30 alunos neurotípicos e ainda cria estratégias para múltiplas deficiências na mesma sala, sozinho. E olha, essa sua preocupação é o grito de socorro de milhares de professores todos os dias. Eu entendo e fico impressionada com o esforço deles, mas a resposta do sistema inclusivo para isso não é deixar o professor se afogar. A resposta é o desenho universal aliado a uma rede de apoio. Certo. Como funciona na prática? O erro é achar que inclusão é só jogar o menino lá dentro. O desenho universal diz que a aula e o ambiente têm que ser planejados desde o minuto zero para serem acessíveis para quase todo mundo, o que já corta um monte de adaptação de última hora. Entendi, previne o problema. Isso. E o mais importante, o professor não pode e não deve trabalhar sozinho. Entram em cena dois autores essenciais. O professor do atendimento educacional especializado, o AEE, que planeja os recursos, e o cuidador educacional, que vai dar o suporte físico e comportamental o tempo todo. E aqui a gente sai do campo da filosofia e bate de frente com a lei brasileira. O escudo legal. Porque a teoria é linda na palestra, mas quando a mãe chega na recepção da escola e ouve aquele não temos estrutura para o seu filho, o que resolve não é a pedagogia, é o juiz. Com certeza. É a força da lei. E tudo começa na Constituição Federal de 88. Lá no artigo 208, ela garante o atendimento educacional especializado. Mas tem uma palavrinha no inciso 3 que deu muita dor de cabeça. A Constituição diz que esse atendimento vai ser preferencialmente na rede regular. Essa palavra não foi uma brecha gigante para as escolas recusarem matrícula? Foi o grande campo de batalha jurídico da nossa educação, sabe? Porque as escolas particulares liam isso e diziam, bom, é uma preferência, não é uma obrigação, então vai procurar uma PAI. Empurravam um problema adiante. Exato. Mas o Supremo Tribunal Federal, acompanhando as leis que vieram depois, bateu o martelo. Preferencialmente tem que ser lido como prioritariamente. Acabou, desculpa. Acabou. A matrícula na escola regular é inegociável, é a porta principal. As escolas especiais continuam fazendo um trabalho incrível, mas como serviço complementar, no contraturno. Elas não substituem a obrigação da escola comum. E tem a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB de 96, que amarra isso muito bem. Ela fala que a educação especial atravessa tudo do berçário à faculdade. E tem um mecanismo da LDB que eu acho genial, de uma empatia absurdo, que é a terminalidade específica. A terminalidade é fantástica. Imagina aquele aluno com deficiência intelectual bem severa. Antigamente, ele ficava retido na mesma série para sempre, porque não passava em matemática, ou passava de ano por pena. A terminalidade específica deixa a escola certificar a conclusão do fundamental desse aluno, focada no progresso que ele conseguiu atingir. Ela respeita o percurso dele com dignidade, né? Devolve a humanidade para o processo de avaliação. Mas se a gente avançar para um cenário mais pragmático, a gente chega na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI de 2015. E aí o bicho pega. E como pega? A LBI é muito taxativa. Ela é explícita. É crime cobrar qualquer valor adicional de aluno com deficiência. Olha só, para a gente ilustrar bem como isso era antes de 2015. Um diretor
Recebi uma família com uma criança autista que precisava desse cuidador educacional o tempo todo. O diretor fazia a conta do salário desse profissional extra e dava um boleto cobrando o dobro da mensalidade. A famosa taxa de inclusão. Isso. Porque na lógica de mercado cruel, o custo tem que ser pago por quem gera o custo. Porque a lei precisou descer a marreta nisso. Porque cobrar a mais pela deficiência é, na prática, criar um imposto sobre a existência daquela criança. Imagina, se só as famílias ricas pudessem pagar essas taxas, o direito à educação seria um luxo para pouquíssimos. Viraria um clube exclusivo. Exatamente. A LBI vem e diz o seguinte: os custos da inclusão, seja construir uma rampa ou contratar o cuidador, fazem parte do custo de operação da escola inteira. Tem que ser diluído na planilha de todo mundo, igual eles rateiam a reforma do telhado ou a conta de luz. A inclusão é uma responsabilidade coletiva. Perfeito. Então, a lei garantiu a vaga, blindou a família contra a extorsão, o aluno entra, mas e a partir das 7 da manhã? No refeitório barulhento, naquele corredor caótico ou no momento vulnerável de ir ao banheiro? Quem garante a segurança física ali no chão da escola? É aí que o cuidador educacional entra, cruzando com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA de 90, que é a virada de chave da proteção. Porque antes, no antigo Código de Menores, o Estado só olhava para o menor em situação irregular, de um jeito bem punitivo ou assistencialista. O foco era outro. E a doutrina da Proteção Integral do ECA muda tudo. A criança passa a ser vista como um cidadão pleno em desenvolvimento, com absoluta prioridade na proteção contra negligência e abuso. E quando a gente cruza a estatística de violência com a população com deficiência, nossa, os números são um soco no estômago. Pesquisas mostram que crianças com deficiência têm de 2 a 4 vezes mais chances de sofrer abuso físico ou sexual. É assustador. E o motivo é aquela covardia sistêmica, né? Predador busca vulnerabilidade. Muitas dessas crianças, seja por autismo não verbal ou deficiência intelectual severa, não conseguem chegar em casa e contar o que aconteceu. E é exatamente por causa dessa vulnerabilidade extrema que o cuidador educacional assume um papel tão crítico. Pensa na rotina. Ele está o tempo todo numa proximidade física e emocional absurda com o estudante. Estou ali do lado o tempo inteiro. Sim. Ajuda aí ao banho-mulheiro, troca a fralda de adolescente, dá comida, acalma durante crise sensorial. Com essa intimidade toda, o cuidador fatalmente é a primeira pessoa a notar um sinal de alerta. Um hematoma esquisito no braço, a criança encolhendo quando alguém vai tocar, um choro sem motivo ou um comportamento hipersexualizado. É, tipo o sistema imunológico da escola. Ele não é o cérebro que está lá na frente e planejando a aula de geografia. Ele é aquela célula de defesa que fica patrulhando o organismo silenciosamente, sabe? Detectando qualquer ameaça invisível. Eu amei essa definição. Ele é o sistema imunológico da inclusão. Mas se esse cuidador nota um sinal de violência, ele não pode simplesmente agir da cabeça dele, né? Tem uma engrenagem burocrática bem rígida para ele acionar esse alarme. E ainda bem que tem, porque é vital para o sistema funcionar em segurança. O ECA fala de notificação compulsória. Se o cuidador suspeita de maus tratos e fica quieto, ele está cometendo um crime de omissão. Tem que denunciar. Tem. Mas o protocolo exige que ele não faça justiça com as próprias mãos. Ele não vai pegar o celular e ligar anonimamente para o conselho tutelar. Tem um fluxo para proteger todo mundo. Ah, o passo a passo. Ele começa anotando formalmente o que viu, certo? Data, hora, formato do machucado, algo que a criança falou. O segundo passo é levar isso na mesma hora para a direção ou para a coordenação. Isso mesmo. E o terceiro passo, que é o mais importante, é a própria direção da escola que vai usar o CNPJ e o peso da instituição para acionar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Por que esse desenho tão metódico? Principalmente para proteger o trabalhador. Imagina que esse cuidador mora no mesmo bairro que a família do aluno. Se ele denuncia sozinho, a chance de sofrer uma retaliação do agressor é enorme. Nossa, verdade. O risco é gigante. Quando a escola assume a denúncia oficialmente, é o Estado batendo de frente com o agressor. E também tem a regra do sigilo absoluto. O cuidador não pode chegar na sala dos professores e ficar fofocando sobre hematoma.
Tudo é desenhado para proteger a criança e garantir que a investigação não seja atrapalhada. O que traz a gente para uma conclusão bem óbvia. Sem esse cuidador ajudando no banheiro, acalmando o aluno e sendo esse escudo contra violências invisíveis, o artigo 206 da Constituição, que manda garantir a permanência na escola, não serve para nada. Vira pó. A criança até entra, mas não dura um mês lá dentro. Fica insustentável. Olha, olhando para toda essa jornada de hoje, a gente saiu lá de um passado onde jogavam bebês em penhasco por causa de utilidade militar. Passamos por séculos de gente brilhante trancada em mosteiro e internato. E chegamos no Brasil de hoje, onde a lei máxima diz que não é o corpo humano que tem que se quebrar para caber no prédio. A escola que tem que ser reconstruída para caber todo mundo. É o ápice da nossa evolução civilizatória. E não foi um presente, sabe? Foi arrancado na marra, com muita luta de movimentos sociais, das próprias pessoas com deficiência e de pais e mães que não desistiram. E quem segura essa estrutura de pé hoje são esses educadores e cuidadores lá no dia a dia pesado do chão de escola. É uma fundação que a gente não pode deixar retroceder nunca. E bom, para fechar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu vou deixar quem nos acompanha com um pensamento rápido. Por milênios, a humanidade forçou cérebros neurodivergentes e pessoas com deficiência a se esconderem ou abrigarem numa guerra injusta contra espaços projetados para excluir elas. Infelizmente. Agora que a gente entendeu que as barreiras é que tem que cair, fica a pergunta: quantas curas médicas, quantas invenções absurdas, quantas obras de arte geniais a gente não jogou no lixo nos últimos 20 séculos só porque a gente se recusou a construir uma rampa para esse gênio poder entrar na sala? É para pensar, né? Valeu por estarem com a gente e até a nossa próxima exploração.